Esse é o áudio da 11ª aula teórica de micologia, da disciplina de micologia geral, e é a última aula sobre organismos que são considerados como líquens, são denominados de líquen. Então, esses organismos, eles são diferentes, que eles são adaptações que os fungos passaram para conseguir sobreviver. No slide 2, tem uma figura, uma figura mostrando uma determinada árvore com diversos tipos de líquen e alguns que são como lâminas em cima na árvore e outros que são como folhas. Então, cada um talo que é chamado, eles têm uma denominação e que a gente vai ver isso mais tarde. Esses líquens, eles podem estar nas árvores, eles podem estar no solo arenoso, eles podem estar em climas muito frios, muito quentes, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui tem a pergunta, o que é um líquen? E a gente vai ver isso nos próximos slides. Então, no slide 3, aí começam as definições sobre esses organismos, que esses não correspondem a um grupo sistemático. É diferente de você ter os filos, asco, basidiomicota, deutero e por aí vai. Ele é um organismo biológico. Por quê? Porque o talo é diferente dos organismos que o compõem. O fungo tem um aspecto, ele é formado por fungo e por algas e bactérias, e a gente vai ver isso mais para frente, nos outros slides. E a nomenclatura do líquen, ela se refere apenas ao fungo. Por quê? Porque o fungo, ele é a maior parte do talo desse líquen. Ali ele tem vários organismos que são compostos e que participa que a maioria dos autores chamam que participa da simbiose. Mas tem alguns autores que eles têm dúvida se realmente isso é uma simbiose, porque se você for olhar nessa simbiose, o fungo se beneficia muito mais que a alga, a gente vai ver evidência disso aqui, e também quando tem associação com bactéria. Então, eles têm uma diversidade de formas e de colorações diferentes, de acordo com algumas substâncias que esses líquens eles têm. No slide 4, aí tem um histórico de onde vieram esses termos. Então, é um termo que já é antigo, ele vem desde a Grécia, grego antigo, que ele chamava líquen. Na verdade, o Theophrastus, que ele é o pai da botânica, lá para 300 a.C., ele observou que tinha o que ele chamava de excrescências nas oliveiras. Não fazia parte da árvore, mas estava ali junto com a árvore e não prejudicava elas. Eles só usavam, só grudavam lá no tronco, mas ele foi observando e ele viu que não ocasionava nenhum tipo de doença. Esses líquens, alguns são bem coloridos, eles são evidentes, vocês viram no slide 2, que tem vários tipos de líquen. Eles são diferentes, alguns são relativamente grandes e são coloridos, que isso era um termo que era utilizado também, como eles tinham formatos, e até hoje eles têm alguns formatos que são característicos. Na medicina era coisa muito empírica, então eles davam denominações com o que pareciam. Então, na medicina antiga, eles começavam a chamar algumas doenças com características do que esses líquens apresentavam lá no talo. Até hoje, algumas doenças, por exemplo, imunológica, que é o líquen plano, tem características que alguns líquens apresentam, mas a doença na pele humana, descamação ou alguns outros tipos de sintomas, elas não têm nada a ver com o organismo líquen. Mas, mesmo assim, esses termos eles já estão estabelecidos na medicina e eles continuam sendo utilizados até hoje.
são termos que eles se estabelecem, mesmo que o termo, quando se descobre, venha um conhecimento que se descobre que é um termo incorreto, eles continuam sendo usados. Então, no slide 5, tem, continuando o histórico, o Dioscorides, foi ele que usou o termo líquens verdadeiros, porque aí se começou a estudar, e aí o que eles viram? Por causa de semelhança desses seres, que são organismos, com doenças de pele para os quais eram indicados como remédio. E aí tem alguns exemplos aqui. Então, os médicos indicavam de acordo com a semelhança que elas tivessem, algumas vezes com cor. Por exemplo, a usnea barbata, ela realmente parece uma cabeleira. Algumas delas são um amarelo clarinho, algumas são um amarelo mais forte, mas elas são pedunculadas, elas ficam penduradas nos galhos de árvore. Então, eles achavam que, como ela ficava pendurada lá no galho de árvore, ela poderia ser, podia passar no cabelo e aí fortalecer o cabelo. Nada disso tinha a ver com a história, era só, na época, eram as coisas que eles inventavam. A lobaria pulmonária, que é a denominação, é a superfície que é reticulada, e aí era designada para tratar de problemas pulmonares. Não tem também, é outra coisa que não tem nada a ver. É só porque quando eles começaram a abrir o corpo humano, eles viram como que era o aspecto do pulmão, e aí eles viram um líquen, tanto que eles chamaram de lobaria, porque tem lobos, e pulmonária, porque parecia com os lobos do pulmão. Eles começaram a tentar tratar doenças pulmonares com o líquen. Xantória parietina, essa é um líquen que tem uma cor amarela, então eles achavam na época que curava icterícia. Por exemplo, crianças que têm problema de icterícia, ela precisa levar sol, falta de vitamina, mas eles achavam que como o líquen tinha cor amarelada, que também que se dessem para as crianças, elas ficavam boas. E aí hoje já se descobriu que essa relação ela não existe, mas o que a gente vai ver mais para frente é que muitos desses líquens, eles produzem também substâncias, e essas substâncias são substâncias liquênicas, ácidos liquênicos, e que esses ácidos eles podem ser utilizados para determinadas doenças, para fazer pomada ou algumas outras. Aí, tem algumas citações, por exemplo, na Bíblia, que a Bíblia se refere ao maná do deserto, e alguns pesquisadores eles acham que esse maná do deserto poderia ser líquen, porque no deserto onde é citado que os israelitas passaram, se encontra muito líquen, que a denominação dele foi identificado como Lecanora esculenta, é um líquen comum em dunas de deserto, que onde você tem uma umidade muito baixa, praticamente só tem areia, mas como ele é uma associação de vários organismos, ele consegue sobreviver. E os habitantes do deserto, hoje, eles também têm o conhecimento, como eles têm escassez, eles são utilizados, o talo liquênico deles, ele é utilizado, ele é lavado, triturado, e eles formam, e eles fazem pão e bolo. Então, isso pode ser aí uma relação que eles fazem, não tem nada comprovado, mas é uma relação que eles fazem com o que poderia acontecer. Só isso depois, só em 1694, é que o termo líquen foi utilizado taxonomicamente, porque eles começaram a chamar as excrescências de líquen, mas eles não relacionavam que isso poderia ser um fungo, como depois se descobriu. E aí, depois eles foram estudando e eles descobriram que o líquen ele era diferente de todos os organismos, diferente da formação das algas, diferente da formação dos fungos, e em alguns casos tem até bactéria envolvida, e o corpo dele é completamente diferente dos organismos que o compõem. Então, nas características gerais, que é no slide 7, nessas características gerais, aí tem a definição do que é realmente um organismo, mas até hoje essa definição, ela também tem alguns autores que aceitam um tipo de definição e outros não. Uma definição que normalmente a maioria dos autores aceitam, os liquenologistas aceitam,
é que é uma associação mutualista, porque antes era uma simbiose. Depois tem alguns que têm dúvida e aí ficou mutualista, ficou no meio do caminho. Nem é parasitismo, nem é saprofitismo, nem é simbiose, é uma associação mutualista estável, obrigatória ecologicamente entre um parceiro fúngico, que é chamado de micobionte, e ele é essencialmente externo ao talo. Então, ele forma camada superior e inferior, e dentro dele tem uma população interna de alga. Um exemplo disso é a Treboxia, ou algumas espécies de líquen, eles também têm. Além da alga, eles têm cianobactéria, que é um exemplo, é Nostoc, que é no caso das algas, o fotobionte ou ficobionte. Então, essas algas, elas normalmente são pequenas e elas ficam no meio da camada do fungo. Algumas são mais compactas para proteger as células internas, as algas e às vezes até as bactérias. E por que ele sobrevive em ambientes que praticamente não tem nenhum nutriente? O fungo sozinho, você não encontra ele de vida livre. Mas quando ele está associado com a alga, ou com a alga e com bactéria, aí ele consegue sobreviver. Por quê? Porque o fungo não consegue usar carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, mineral, mas o que ele faz? Ele absorve do ambiente, e aí o que ele passa para as algas fotossintetizam, transformam em nutriente e os dois sobrevivem. Então, eles estão em ambientes, e aí, com essas camadas do talo, ele consegue manter, ele não deixa, por exemplo, em ambientes que chove muito, ele não deixa o talo encharcar, e em ambientes que chovem pouco, ele não deixa a umidade de dentro evaporar completamente, para que a alga tenha que sobreviver ali dentro, consiga sobreviver no ambiente. Então, essas podem apresentar associação com mais de uma alga, ou também com bactéria, que são as cianobactérias. Esses representantes, o líquen, a parte fúngica dele, a denominação do líquen pelo fungo, pertencem ao filo Ascomycota, em grande maioria, a gente vai ver no slide mais na frente. Alguns são Basidiomycota e uns poucos do filo forma Deuteromycota, que na verdade, se você encontrar reprodução sexuada, ou ele é asco ou ele é Basidiomycota. Mas isso que você vai encontrar, que você vai observar. Então, esses líquens são, lembra que na primeira aula, eu falei para vocês que esses líquens, eles literalmente, tem fungo, eu falei que tinha fungo literalmente sobrevivendo do Polo Norte ao Polo Sul. E nessas condições adversas, em desertos, aí o que você vai encontrar, raros fungos isolados, mas os líquens, que são associação, eles conseguem sobreviver nessas condições extremamente adversas. No slide 8, aí mostra um esquema de composição do talo, onde você vê uma camada superior, a camada inferior é o córtex superior e o córtex inferior, a camada de algas que fica dentro, que aí isso aqui é meio que uma charge, que aí onde você põe, as algas são as verdinhas, mas elas ficam presas dentro das camadas, porque se a alga conseguir se libertar do fungo, o fungo não sobrevive no meio ambiente. A alga consegue sobreviver, só que como ela é frágil, ela precisa também da proteção do fungo. Então, os dois se beneficiam. E na figura de baixo, mostra um corte de um talo, de um líquen, onde mostra as algas, que são as verdes, protegidas por células, por camadas de células do fungo. Então, isso são esquemas que você pode encontrar, e esses fungos, eles vão sobreviver só normalmente quando eles estão associados a esses outros organismos. É o fungo, que normalmente não é de vida livre, mas quando ele se associa com a alga, ele consegue sobreviver. Então, o talo se forma com a participação, que é no slide 9, o talo se forma com a participação do fungo, e aí o que você vai ver
que as características, alguns deles podem formar frutificações que são características de Ascomycota ou Basidiomycota, que é a maioria dos fungos liquenizados, que são chamados. Então, líquen é um organismo, mas taxonomicamente ele recebe o nome do fungo que participa ali da junção dos organismos que estão ali para sobreviver. Então, no slide 10, aí vocês, aqui é uma área de deserto na Namíbia, e aí onde você vê que toda essa parte, é uma foto, toda essa parte amarelada, meio flocosa que tem por cima, ali só tem areia mesmo, e essa parte de cima é composta de líquen. Os líquens, eles conseguem sobreviver. Por quê? Porque quando se associa o fungo com a alga, eles produzem o que são chamados de substâncias liquênicas. Esses ácidos liquênicos, eles são já lançados na pedra, eles conseguem degradar, que o fungo comum não consegue. Então, o líquen, com os ácidos liquênicos, ele consegue degradar solo, e aí ele vai absorver e a alga vai transformar isso em nutrientes. No slide 11, aí aqui está mostrando as camadas do líquen, dos líquens. Então, são essas camadas que eu vou mostrar no slide 12 seguinte, o esquema dessas camadas. E aí você tem, como eu já falei antes, lá mostrei no slide anterior, você tem o córtex, que pode ser córtex superior e inferior, que uns líquens apresentam e outros nem tanto inferior, mas o superior sempre. Então, ele reveste o talo exteriormente e é constituído de várias camadas de célula do fungo. Aí, algumas desses talos, eles são transparentes e outros são coloridos, e às vezes um colorido bem evidente. Aí, o que você tem? Substâncias mais comuns que você vai encontrar, os ácidos liquênicos, uma delas é a tranorina, que ela dá, aqui pela região amazônica, a gente encontra muitos desses que tem a tranorina, porque você tem, por exemplo, algumas manchas que a gente vê em árvore, que parece que a própria árvore produz, na verdade é líquen, e eles são acinzentados, mas é um tipo de talo que ele é grudado no substrato. Você tem que cortar um pedaço do substrato lá, da planta, para você trazer o líquen para o laboratório. Aí, por exemplo, o ácido úsnico, ele tem cor amarela. E aí o líquen que produção desse ácido, ele toma essa coloração. A parietina é outra substância liquênica que a cor é um amarelo dourado. Então, quando você encontra esses líquens que são coloridos assim, eles são bem evidentes. E é por isso, por exemplo, dessa cor amarela que você tinha lá, é que o pessoal achava que isso servia para determinadas doenças. Mas é uma coincidência. Não é que não tenha alguma dessas substâncias que não possam ser utilizadas para ajudar a curar determinadas doenças. A segunda camada, então, você tem um córtex, e aí o que você tem? Abaixo desse córtex superior, que ele é bem condensado, se localiza a camada de algas. Porque nesse córtex condensado, ali vão sair hifas, e essas hifas elas vão ficar mais alargadas, mais afastadas, porque por ali é que vai acontecer todo o metabolismo do líquen. A parte externa lá, a parte superior, ela protege. Aí você tem a camada de algas, que a camada de algas ela fica abaixo do córtex superior e no começo da medula, então entre o córtex superior e a medula, e é constituída de hifas que são frouxamente enlaçadas, porque é aí onde ficam as algas, como tem alguns desenhos que a gente vê, que parece que as algas estão presas lá. Mas ali é onde você tem a umidade, é onde você tem líquido, onde ocorre a troca de substâncias da alga, substâncias gasosas, a alga produz nutrientes, o fungo utiliza, e esses nutrientes eles estão mergulhados na umidade que tem ali, tem troca gasosa necessária no processo de fotossíntese das algas. O outro camada é a medula. Então, essa medula, ela começa ali abaixo da camada do córtex superior, aonde estão as algas também. Então, ela está um pouco abaixo da camada, mas as hifas começam lá embaixo, são hifas entrelaçadas, são exclusivamente de hifas do fungo entrelaçadas,
E é o local onde armazena água, é a reserva de fungo. Então, a alga, ela vai produzir os nutrientes, o fungo vai aproveitar, vai utilizar, mas alguma coisa vai ficar de reserva para ele ir utilizando quando ele não conseguir captar nutrientes para a alga transformar. Então, ali você tem as substâncias liquênicas que são específicas, são armazenadas aqui extracelularmente. Então, elas ficam neste local onde as hifas são frouxamente formadas. E aí que vocês vão ver isso no slide 12, a evidência disso. Então, aqui você tem uma figura, que é um modelo esquemático do talo liquênico, onde você tem o córtex superior, onde as células do fungo, elas são bem condensadas, e aí elas servem de barreira, e elas vão proteger as algas, que vem logo em seguida, são essas bolinhas, que é a camada gonadial. Aí, dessa camada ali, do córtex superior, saem umas hifas que elas já ficam muito mais afastadas uma das outras. Elas não são tão condensadas quanto você tem, que é o que é a medula. Então, se você tem o córtex superior, aí pode ter o córtex inferior, porque aí ele segura a medula lá, e a camada gonadial das algas, e as bactérias, elas ficam também nesse meio termo aí, quando elas são utilizadas. Essas duas outras figuras aqui, a figura 3 é um modelo esquemático de reprodução assexuada, que a gente chama de isídio. Essa protuberância que tem ali, ela é grande, ela é chamada de isídio, quando ela se parte, que é uma reprodução assexuada, é uma fragmentação do talo, que ele se solta dali de onde ele foi formado, e ele vai cair em outro local, e ele vai colonizar e vai formar outro talo. E a figura 4... é um modelo esquemático também de um outro tipo de reprodução assexuada, só que esses são menores. E aí eles são chamados de sorédios. Vocês estão vendo esses fragmentos. Agora, nesses fragmentos, ele tem que ter pelo menos uma alga e um pedaço da hifa do fungo. A gente vai ver no slide seguinte, onde tem um esquema que eles conseguiram fotografar uma alga só, enrolada, e o fungo se enrolando nessa alga. Então, no slide 13, isso aqui vai demonstrar esse tipo de reprodução. Então, aqui você tem, olha, os sorédios, aí, que são esses fragmentos pequenininhos aqui, mas tá vendo que vem as hifas, que estão aí entrelaçadas. Então, essa excrescência, ela se solta. E aqui está o exemplo do mínimo que pode ter para um líquen sobreviver no ambiente. Então, uma alga e uns fragmentos de hifa envolvendo a alga, porque se a alga conseguir se soltar dali, o fungo ele não vai sobreviver. E isso aqui mostra essas estruturas liquênicas, porque reprodução sexuada ele tem, que é característico de ascomicota e basidiomicota, que algumas a gente consegue observar até macroscopicamente. No slide 14, aí você tem um aumento maior, onde você observa que as hifas do fungo, elas ficam em torno da alga, mas elas não penetram dentro da alga. Elas ficam lá em torno, a alga vai produzindo os nutrientes e o fungo vai absorvendo através do micélio. No slide 15, aí é um corte de um talo liquênico, mostrando onde você tem o córtex superior, bem condensado. Essa parte verde aqui são o B, que são as algas. E aí, mais para baixo, você tem a medula. E embaixo é uma parte que tem alguns que eles ficam presos na parte de baixo, no substrato. Então, é uma parte, é um tecido mais escuro, é um pseudotecido mais escuro. As hifas ficam mais escuras porque elas não entram em contato com a luz solar. E aí elas servem de base para o fungo se fixar nos substratos. E tem umas bolinhas aqui que podem ser as bactérias que podem também se instalar ali. No slide 16 está mostrando aqui os outros tipos de excrescências, também é um tipo de reprodução assexuada. Então, está mostrando um esquema aqui, mostrando os pedacinhos que podem se fragmentar. E nesse caso aqui, é uma soralha mostrando de um tipo de líquen que você vai encontrar,
Quando você encontra esses, parece uma areiazinha que encontra no talo liquênico, você já sabe que ali é onde vai ter a fragmentação daquele talo e ele vai cair. Eles são pequenos, eles são carreados e são levados para outros locais para o fungo sobreviver, crescer e sobreviver em outros ambientes.